de 0 a 9 anos, temos uma porcentagem gigantesca, e de 0 a 14, ou antes dos 14, né, a maioria dos crimes sexuais em pessoas do gênero feminino se dão justamente nessa faixa etária. E aí é onde entra a minha fala de hoje. Eu vou falar uma coisa bem desconfortável. Ou as crianças estão muito sensuais, ou a gente tem uma sociedade absolutamente violenta contra as pessoas do gênero feminino e também os meninos. Os meninos também são violados sexualmente. Então a gente vê aí a vulnerabilidade relacionada a gênero, mas relacionada também à fase do desenvolvimento humano que a gente está. Bom, vamos lá. Acho que está ligado. Começando aqui, pessoal, quem não me segue, Karina Sabedotti, as minhas redes, tá? Esse evento de hoje está sendo transmitido online, né, ao vivo, né, a partir de agora da minha fala. E também vai ficar gravado, vai subir para o YouTube, tanto meu quanto da Diálogos, tá bom? A gente não vai falar de violência doméstica aqui. Eu não vou falar de violência doméstica. Eu vou falar de família. Eu vou falar de intimidade. Porque a Lei Maria da Penha, o foco, né, o ponto de base do trabalho da Diálogos nesse 5º curso de formação, fala sobre o espaço íntimo. É nessa intimidade que a gente, em tese, pensava ser o lugar mais seguro para as mulheres e para as crianças, em que acontece a maioria esmagadora dos crimes. Não é um desconhecido só, né? Um desconhecido quando a gente está andando na rua, naquelas ruas escuras, que toda mulher sabe que deve evitar, porque desde criança a gente escuta isso. Que a gente não deve usar uma roupa, que a gente não deve passar. De mulheres, há sempre a responsabilização da mulher pela violência sofrida. E esse é um ponto e uma constante. Como eu disse, eu não falarei de violência doméstica. A gente vai combinar assim, não falarei. Olha lá. O Brasil, vamos começar com alguns dados. E esses dados que eu trago aqui, a gente vai ter 2 fontes de dados. Uma que é essa, oficial, da Secretaria de Segurança Pública, né? Secretaria Nacional de Segurança Pública, que fala que no ano passado nós tivemos 1.568 feminicídios. E 71% das mortes por feminicídio, ou seja, mulheres mortas pelo fato de serem mulheres, se deu dentro da casa. Quando a Marilda fala em interseccionalidade, ela diz assim: existem mulheres que sofrem mais porque têm determinadas características e marcadores sociais que fazem com que elas acabem sendo mais atacadas ainda do que outras. Ainda esse ano, nós tivemos uma freira que foi assassinada, foi estuprada e assassinada, uma senhora de 71, 72 anos, dentro do lugar em que vivia e morava, o convento. Uma instituição total, como diria Foucault. Então lá ela morava, lá ela vivia a vida dela, e ela foi estuprada e violentada dentro desse espaço íntimo, sendo um crime também baseado no gênero. Estão nessa discussão ainda, mas sim. Tem advogadas aqui? Advogados, advogadas? Sei que tem um lá atrás, está escondido, está paisando, conheço ele. Tem outra aqui, a Luana. Na verdade, eles estão se debatendo, né? Se debateram num dado momento se seria um crime pautado no gênero ou não. Gente, ela foi estuprada e morta. Esse dado aqui, e aí só falando em essa senhora, uma senhora idosa, e aí a gente tem a interseccionalidade da idade. Mas no Brasil, em termos de índices, as mulheres que sofrem mais todas as modalidades de violência são as mulheres que não são brancas, as mulheres negras. Então nós temos a intersecção de 2 fatores em que a nossa sociedade é cruel: o gênero e a raça. 4 mulheres assassinadas por dia no Brasil. É óbvio
que esse dado é subnotificado. É óbvio. Porque nem sempre quando a gente vai a uma delegacia, em qualquer recanto do Brasil, não estou falando de Piracicaba apenas, a gente precisa contar com a sensibilidade de quem está lá para receber essa mulher, de entender que às vezes num ato existem inúmeros delitos cometidos contra a mulher. Né? E sem contar uma resistência muito grande, nós vamos entender por quê, de se registrar não como homicídio, e sim feminicídio. Nossa sociedade é estruturalmente machista. Então, como bem disse a professora Marilda, a mulher e sua história é invisibilizada. Os crimes sofridos por elas tendem, em muitos momentos, a também serem invisibilizados. Então, a mulher teve lesão corporal, dano patrimonial, né? Progride para uma tentativa de feminicídio, e eu considero só um tipo penal. Sumiu todo o resto. E onde não há estatística, onde não há dados, não haverá uma política pública adequada. Porque se eu não sei quantas mulheres são estupradas, em que território elas são estupradas, quem são as pessoas que cometem o estupro marital, por exemplo, que acontece aqui, dentro da relação conjugal, a gente não vê, a gente não sabe. Piracicaba é uma cidade que carece urgentemente de uma coleta e armazenamento e uso dos dados reais de violência contra a mulher. Esses dados não são facilmente acessados quando eu me refiro a boletins de ocorrência. A gente vai ter as estatísticas da patrulha, a gente vai ter as estatísticas do Poder Judiciário, mas os boletins de ocorrência, nós precisamos batalhar para que tenhamos melhores condições para que a Polícia Civil consiga trabalhar da maneira que ela precisa e deseja trabalhar. Certo? Então, 7 em cada 10 feminicídios ocorrem dentro de casa. 8 em cada 10 feminicídios, os agressores são parceiros ou ex-parceiros. Aquela senhora que falou ali no vídeo, e esse é um encontro doloroso. Eu não sei como vocês ficam, né, no mês de março. Eu fico arrebentada. Porque a gente acaba tendo, nesse período, uma hipervisibilidade de tudo aquilo que vivemos e sofremos enquanto mulheres, e nós ficamos exaustas. Você chega na companheira e diz: e aí, mana, como é que você tá? Eu não aguento mais. E aí, como é que você tá? Eu não aguento mais. Porque aquilo que a gente vive todo dia fica hipervisível. E parece que se descobre de uma hora para outra que nós existimos e temos uma vida muito mais difícil do que a dos homens. A minha fala não vai ser simpática. Porque como ser simpático em face de uma realidade tão desumana? Por vezes se esquece que mulheres são seres humanos e têm direitos humanos. A Maria da Penha viveu por 3 décadas sofrendo todas as formas de violência. Ela sofreu 2 tentativas de feminicídio. E as 3 filhas, aí nós estamos falando de família, viveram num contexto perturbador. E aí a gente fala dos impactos nos filhos da violência doméstica. Quando não são também os filhos vítimas de violência doméstica por um ato concreto, eles são porque presenciam. Se eu fizesse o que eu não vou fazer, de perguntar aqui, quem viu dentro do seu lar, pelo menos, violência psicológica? Tá, essa é levinha, essa é invisível. Eu vi. E não é um homem que a gente costuma patologizar, né? A violência de gênero. Ah, ele é um psicopata, ele é um narcisista, ele é isso, ele é aquilo. A gente tem o terrível hábito de patologizar aquilo que pode simplesmente ser uma conduta violenta de alguém que não tem uma patologia. Ou que o foco não seja esse, porque a construção social que faz com que a violência contra a mulher seja a que nós temos, ela é de uma patologia social.
antes de tudo, vivemos numa sociedade doente de violência. Isso sim. E os nossos corpos femininos, são muito mais afetados. E afetáveis. Maria da Penha, então, por 30 anos viveu essa violência e vive até hoje. Porque ela é atacada nas redes sociais pelos movimentos da machosfera. A gente tem falado muito nisso, né? Que é esse terreno virtual de ressentimento masculino que ataca e viola uma mulher com a história como a que ela tem. Então ela não só sofreu violência doméstica por 3 décadas, mas também ela sofre violência pelo fato de ser a mulher que é, com a história que teve e tem até hoje. Se vocês derem uma chamada aí e buscarem grupos que atacam a história e a figura da Maria da Penha, vocês vão achar de uma maneira muito fácil esses grupos e esses espaços virtuais. Só para a gente alinhar, tá? Conceitos, né? Por favor, chama aqui a ajuda das advogadas. São os 5 modos de se violar uma mulher previstos na lei Maria da Penha. Eu estou olhando para ali porque eu estou olhando para a Luana e vendo se ela... Mas é isso. Violência física, eu colo muito. Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Essa aqui, vocês lembram quando, em 2016, a presidenta da época sofreu o golpe, o impeachment? Qual era o principal xingamento comum contra uma chefe de Estado? Qual era? Pode falar, é uma palavra feia. Vagabunda. Eu queria entender que se fosse um homem que sofresse o impeachment, ainda que ele fosse chamado de vagabundo, a ideia dessa expressão seria diferente para ele. Porque vagabundo para homem quer dizer preguiçoso, né? Uma pessoa que não se mexe, que não vai. Mas para uma mulher, vagabunda quer dizer outra coisa. E todos sabemos, porque nós fazemos parte da mesma sociedade, do mesmo imaginário social, da mesma cultura, onde eu não preciso explicar. Todo mundo sabe. Vou falar. Presidente Lula. Apresento aqui Gleisi Hoffmann, presidente do partido dele. Essa linda mulher que fará a interface com o Congresso e com o Senado. Puxa, uma baita estadista. Uma mulher, talvez, naquele exato momento, invisibilizada pela sua história e pela sua carreira. Então, não tem cor de bandeira política que seja intocada pela estrutura patriarcal e pelo machismo. Não existe. Muitas vezes, e uma das coisas que gostam de dizer para depreciar os movimentos de direitos humanos, que isso é coisa só da esquerda. Direitos humanos é coisa de ser humano, até onde eu sei. E deveria estar na pauta de todos os políticos, independente se é vermelho, azul ou verde amarelo. Até porque isso não é uma escolha. Juridicamente, não é uma escolha. Moralmente, também não. Tá bom? Eu falei que eu não ia falar de violência doméstica e que eu ia falar de família. Mas existe uma família que assegura a não violência para a mulher? Olha aqui, essa charge da Laerte, grande cartunista. Não faz muito tempo que a Laerte publicou essa tirinha. Olha lá, temos 3 pessoas ali vestidas de uma maneira austera, derrubando um balde de pessoas numa forma. O homem, a mulher e as 2 crianças. Essa seria a tradicional família brasileira. Essa família, homem, mulher e crianças de um único casamento, que só vale de um único casamento, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Então não adianta defender essa família se você recasou, você já está fora. Essa família aqui é menos de 30% das famílias do Brasil. 70% para mais das famílias brasileiras são famílias de mulheres criando seus filhos sozinhas, sobretudo mulheres não brancas, mulheres negras. Tá? Tem branca criando filho sozinha? Óbvio. Tem mulher branca que tem situação de vulnerabilidade socioeconômica? Óbvio.
Mas dentre nós que sofremos, existem as que sofrem mais. E para elas precisamos ter um olhar de equidade. Porque a equidade é a diferença que promove a igualdade. É o caixote diferente para cada altura de menino na cerca que a Lu mostrou para nós. A família evoluiu de um modelo... Olha só, o patriarcado, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante, ele é um modelo estruturado que traz regras, valores e uma ideia, né, que o homem é o centro de tudo e o topo de tudo e vem primeiro de tudo. Esse modelo patriarcal, o patriarcado se constrói ao longo da história da humanidade. Tem uma autora que eu gosto muito, e ela escreveu o livro A Criação do Patriarcado, e ela foi estudar, historiadora, foi estudar quando surgiu o patriarcado. Ela desistiu depois de 9 anos de pesquisa, porque ela descobriu o quê? Nós não vamos conseguir achar um período na história, pelo menos eu não consegui, e olha que ela foi para trás da história, e muito para trás de Cristo. Ela disse assim, o mais importante é a gente entender como esse processo histórico do patriarcado vem mudando ao longo da história da humanidade. Há 200 anos atrás, nós jamais imaginaríamos internet, rede social, machosfera, red pill e tudo mais. Hoje, a gente vive isso. E essas são formas desse patriarcado se transformar e perdurar a ideia de inferioridade da mulher em face do homem. Então ele vai mudando de roupa ao longo da história. E diz ela, se o patriarcado se constrói ao longo da história, com o passar dos séculos e se fortalece, e vai mudando de roupagem em cara, a maneira de a gente combatê-lo, desdizê-lo, é ao longo da história. Então não existe uma fórmula mágica para a gente acabar com esse sistema que nos massacra, que tem a ferramenta do machismo, que são as condutas, né? A ferramenta é a pá que cava a cova que nos enterra, é o machismo, porque o patriarcado é uma estrutura. É essa estrutura que diz, mulheres são inferiores, homens são superiores às mulheres. O machismo são as condutas, atitudes, né? Ações que fazem essa inferioridade acontecer. E existe uma coisa chamada discurso misógino, que é o discurso de ódio. Ele é a retórica do patriarcado. Fica claro? Um é a estrutura, o outro é a ferramenta e o outro é a ideia, é a retórica, é o plá plá plá, é a conversa. Quando diz assim, eu adoro pular lá na frente das minhas apresentações, e eu vou pular mesmo, porque eu quero falar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu vou mostrar uma frase de um cara. Opa, pulei. Aqui, ó. Será que eu pulei? Mas não tenho paciência com a tia. Eu te trato como todo homem macho alfa trata a sua esposa. Com amor, com carinho, atenção, autoridade de macho alfa, provedor. E fêmea beta obediente e submissa. É o que você tem de ser. Como toda mulher casada deve ser. Essa frase, vamos dar um nome pro cara, porque a gente fala que a vítima foi a Gisele, soldado Gisele. Este homem que disse essa frase é o Tenente Coronel Geraldo Leite Rosa Neto. Que, gente, esse cara aqui, ó, que cometeu feminicídio contra a esposa, faz pouquinho tempo. E sabe o que aconteceu? Como o patriarcado é essa estrutura safada, que todo mundo age um pouco. Ele foi lá na cena do crime em que ele matou-a, alterou a cena do crime e chamou um desembargador. Doutor, chega aqui que deu ruim. Olha a rede de suporte patriarcal, mergulhada e intrinsecamente ligada ao poder público, porque o patriarcado, ele coloca, porque os homens, geralmente homens brancos, são quem ocupa os lugares de maior poder na nossa sociedade. Então o tenente-coronel, um oficial da polícia militar, aciona um desembargador e com a ajuda da sua equipe, altera toda a cena do crime. Para aparecer o quê? Suicídio. Quantos feminicídios
vocês acham que estão disfarçados de suicídio. Talvez nós nunca saibamos. Mas quando a perícia chegou no lugar, eles, opa, tá esquisito. Nenhuma pessoa se suicida e continua com a arma na mão dessa maneira. E aí começou a perícia a se dar conta. O que ele fez? Ele alterou tudo, ele teve resguardo do poder judiciário, nesse caso, que chegou até lá e orientou e tudo mais. Quando ele chegou no presídio, ele foi acolhido com abraços e carinhos dos seus companheiros de corporação. Ainda que ele tivesse assassinado a também companheira de corporação. Certo? Bom, deixa eu voltar. Fiz só uma parte que eu precisava citar essa fala para a gente entender, né, essa mudança do modelo patriarcal, em tese protetor e que ampara, mas que cobra um preço muito caro por isso. Porque às vezes ele se fantasia de coisa boa. Tu precisa trabalhar. Eu te dou casa, comida e roupa lavada. Vai na minha que tu vai te dar bem. E aí essa relação acaba. Porque ninguém casa para separar, né? A gente casa para que até que a morte nos separe, não é verdade? Tem gente romântica aí? Pois é. Mas, não é? A própria Maria da Penha, quando ela fala, eu conheci um moço bom. E no início ele era muito bom comigo. Olha a delicadeza dela, como cuidar, contar para as crianças, né? Que a história se transforma, pode se transformar, e no caso dela se transformou. Então esse modelo patriarcal, ele está em desconstrução histórica. E é óbvio que isso gera ódio. Essa misoginia que eu falei, que é o ódio às mulheres, né? Ela tende a se intensificar quando, com o passar da história, os homens vão perdendo esse poder patriarcal. Em psicanálise, a gente tem psicólogo aqui, psicóloga e psicólogas tem. Ai, nossa, olha lá. Existe o mito do pai primitivo. Freud adorava. Aliás, Freud é um capítulo à parte no patriarcado e no machismo e na misoginia. Mas isso é para uma outra hora. Ele diz assim: existe um lugar, e não é no alto da montanha dos legendários, existe um lugar maravilhoso, onde todo homem tem a sua liderança reconhecida, o seu poder fortalecido. Homem, vai em busca, esse direito é seu. Esse pai primitivo, que seria essa macheza absoluta que senta na ponta da mesa e que, perante o qual todos na família têm de se curvar. É óbvio que isso é um mito, até porque não só nós mulheres sofremos com o patriarcado, o machismo, mas também os homens. Os homens estão numa crise psíquica coletiva e estão loqueando por aí, matando a gente, criando machosfera e fazendo um monte de coisa. E muitos estão sofrendo, mas isso não anula os atos, vamos cuidar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que a gente precisa olhar também para a saúde mental de alguém que historicamente sempre teve, inclusive, o poder de prover a casa. E que hoje em dia as coisas não estão mais assim. Aí a mulher sai para trabalhar, afinal de contas, a vida é real. E aí ela chega a casa, e o que acontece com a mulher quando chega em casa depois do trabalho? Mais trabalho, que maravilha. Até parece que a gente vive na mesma sociedade. É isso aí, gurias. Muito bem, os meninos também sabem disso, né? Trabalha mais uma vez. Porque por mais que nós tenhamos conquistado o direito de ir para o mundo do trabalho, direito humano, né, gente? Há quem diga que não é um direito, mas isso também é outra palestra, né? Vamos falar de capitalismo, né? Outra palestra. Mas tudo isso, né? Uma mulher que diz, não, cara, não lida assim comigo. Não, eu vou botar a roupa que eu quero para sair. Isso vai gerando um sentimento no imaginário social masculino de impotência, de perda de poder. Quero buscar meu pai primitivo. Eu vou subir na montanha de laranja e abraçar os meus amigão. Isso é um sintoma social. Por que vocês estão rindo? Ah, eu não estou falando de violência doméstica, né? Tá bom. E hoje em dia, outro detalhe,
Com a democratização das famílias, a gente fala sobre isso, fala em terapia de família, eu sou terapeuta de família e casais também. A gente mudou o porquê que as pessoas se casam. Antigamente era para manutenção da propriedade, para procriar e ter mais mão de obra. E hoje em dia a gente casa por uma relação e por um vínculo de convivência, de querer estar junto. É diferente, tá? Mas esse querer e esse amor, como narra lá no início, a Maria da Penha, ele não assegura a não violência. E pasmem, em nenhum modelo de família. Porque o patriarcado é estrutural. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Inclusive nós, mulheres, podemos reproduzir com os nossos filhos. Quer ver uma outra coisa que dizem? Agora falando nisso, que nós mulheres podemos reproduzir o machismo na criação dos nossos filhos? Ah, mas Karina, eu já ouvi. Vocês já ouviram também. A culpa é da mulher, né? Claro, né? Porque afinal de contas, quem cria os filhos são as mulheres. Aham. Como seria se quem criasse os filhos fossem os homens? Porque muitas vezes, e por muitas justificativas desses privilégios e dessa hierarquia, os homens, houve um tempo em que eles, só eles trabalhavam e as mulheres não. E é óbvio que nessa estrutura patriarcal machista, esse cuidado, e o cuidado de tudo que é íntimo do lar, né? Tanto que a gente aprovou há pouco tempo na cidade, a política de cuidados no município de Piracicaba, é justamente para que a gente possa proteger e amparar quem cuida. E a grande maioria das pessoas que cuidam da família, né, seja das crianças, dos idosos, das pessoas adoecidas, são sempre as mulheres. Quer ver uma pergunta básica? Faço muito isso no final do ano. Se as mulheres não fossem para a cozinha, teria ceia de Natal? Churrasquinho que fosse, churrasquinho de Natal, botar uma carninha lá, desculpe os veganos e vegetarianos, mas enfim... Não teria, porque o cuidado é uma atividade massificadamente entendida como feminina. Então, dizer que as mulheres são responsáveis pela criação dos filhos quando reproduzem machismo é uma falácia, porque a resposta não é tão simples. Famílias mais vulneráveis, os homens vão embora e as mulheres criam seus filhos sozinhas, com os seus pais, com os seus irmãos, quiçá que tenha uma rede de apoio para poder criar seus filhos. Então, a gente responsabilizar a mulher é no mínimo cretino, não é verdade? Porque o buraco é muito mais embaixo. Aliás, eu gostaria de chegar aqui hoje e trazer uma solução para isso. Mas eu não tenho. A gente vai mexendo e evoluindo em direção aos nossos direitos ao longo da mudança histórica. O tempo vai passando. Há 30 anos atrás nós não tínhamos as leis e as discussões que temos hoje. Nós não tínhamos a visibilidade dos crimes contra a mulher que temos hoje. Não é verdade? Então a gente tem evoluções. E é importante a gente entender que nós temos evoluído. Porque senão a gente tende a querer desistir. E não dá. Não tem como desistir. Infelizmente, eu sinto muito. Tá bom? Vamos adiante. Aqui, é aquilo que eu falei para vocês, de que há uma outra pesquisa feita pela UEL, Universidade Estadual de Londrina. Foi lá que tu estudou, né, Lu? Onde a Luana estudou. Elas não pegam só os dados aqui, ó, do Sistema Nacional de Informações e Segurança Pública, o Sinesp. Elas pegam dados da mídia, elas vão analisar os conteúdos dos boletins de ocorrência e elas fazem, é um baita centro de pesquisa que trabalha há muitos anos, elas fazem esses cruzamentos de dados para tentar entender se realmente aquele número lá, que é informado pelos estados ao governo federal, se ele é real. E em vez de 1.500 e pouco, as meninas quantificaram 2.000, as meninas e meninos, né? 2.149 assassinatos consumados e 4.755 tentados. É um dado diferente e elas dizem, e isso aqui ainda é subnotificado. Gente, a gente tem muito mais. Essa é a questão alarmante. Nós temos muito mais do que a gente aponta nas estatísticas. Então o buraco é muito mais embaixo, tá bom? Aqui o porquê eles divergem. E aí aquela pergunta que eu fiz antes. Gente, me falem do tempo. Tenho ainda? Tem, isso quer dizer, mais quanto? 10! Vou fazer uma pergunta. Eu posso falar mais? Só mais um pouquinho, tá? Não estou nem na metade.
Mas não vou também ficar tanto tempo, tá? Juro. Aqui é aquilo que eu já falei, porque eu vou para frente e para trás, então muita coisa eu já falei. Do assassinato da Gisele, tá? E existe uma questão muito interessante. Essa estrutura toda, ela cria uma hierarquia, né, entre homens e mulheres. E em algumas instituições, a hierarquia, ela é mais forte. Instituições militares, elas têm muito marcadas essa coisa. Ela era praça e ele era oficial. Eles eram de castas diferentes dentro da polícia militar. Tá? Eu trabalhei muitos anos com polícia militar também. E isso é muito forte. E a condição da mulher dentro das polícias, mas não é uma prerrogativa só da polícia não, hein? Todas as instituições são patriarcais, machistas e violentas. Mas dentro da polícia, há não muito tempo atrás, as mulheres não podiam chegar a oficiais. Porque as mulheres não tinham capacidade de comando. Tá? Pois é. E o que está na base de toda a violência contra a mulher? Quando a gente nasce... Vocês fizeram, né? Quem tem filho aí, ergue o braço, por favor. Nossa, gente! Fizeram chá revelação? Fizeram sim, que eu sei. Mas tudo bem, ninguém fez. Não tem problema em fazer o chá revelação. É um rito, né? Mas é importante que a gente pense a respeito, né? Porque quando nasce, a gente sabe assim, faz um ultrassom, não dá pra ver ainda, tá de perninha, mas daí é menino. Que roupa ele vai vestir? Que cor de roupa? Ah não, isso é cola, não pode, vocês não vão saber. Menino veste o quê? Tinha uma ministra que falava sobre isso, não me engano, né? Em algum país aí. Acho que é na América do Sul, né? Até ontem, exatamente. Tá bom. E se a menina veste o quê? Rosa, óbvio, não é verdade? Nada contra o rosa e contra o azul. Aliás, adoro as duas cores. A grande questão é quando elas simbolizam lugares sociais, scripts rígidos e fixos. Quando é rosa e azul é até pueril, né? Parece bobo a gente falar sobre isso. Mas isso tem a ver com sexismo. O papel esperado para a mulher, o papel esperado para o homem, quem vai ter que fazer o quê. E você pode ter certeza que as meninas e os meninos são criados aqui, ó. O menino vai vestir azul, vai ter força, vai ter coragem, vai conquistar o mundo, vai ficar com muitas mulheres, óbvio, porque isso reforça a macheza do homem. Já para uma mulher, a gente sabe, né? Não se mostrará vulnerável ou sensível. O homem tem que engolir tudo. Ele não pode se mostrar ou sentir-se vulnerável. Eu sou psicóloga clínica. A minha clínica está lotada de homens machucados. Não estou com isso querendo acobertar nada, hein? Nem passar pano. Mas estou querendo dizer que essa estrutura fere a todos de modos diferentes. Pois bem, e aí a menina, ela vai usar rosa, ela vai ser picada, ela vai ganhar um kit cozinha, que é para ela aprender já, dentro dessa estrutura patriarcal, qual é o lugar dela, né? Ela vai falar baixo, ela não pode se sujar. Imagina aquele aniversário de criança, que delícia, cheio de brigadeiro, bolo, refrigerante colorido, né? A areia pra gente rolar, amiguinho pra jogar pedra de barro. E a menina não pode, fica lá, fica quietinha, você é menina. E você tá de vestido, não pode subir, escorrega. Não pode, né? Porque você tá de vestido. Não vai se despentear e não pode parecer forte demais. Olha que delícia, né? Que coisa linda. E aí a gente lembra na fala daquele moço ali, tenente coronel, né? O quanto ele refere para a esposa que ele assassinou, que ela precisa ser submissa e segui-lo e atendê-lo. Eu tinha separado diversos versículos bíblicos. Eu sou de base familiar católica, estudei em instituições evangélicas quase que a minha vida inteira. E não existe uma religião que esteja livre de reproduzir machismo. Então, não vamos pensar que isso é prerrogativa de uma religião ou de outra. Mas existem discursos dentro de algumas instituições religiosas que a gente precisa prestar atenção. Até porque 42, um pouco mais de 42% das mulheres vítimas de violência doméstica são evangélicas e 35% católicas. E aí os versículos bíblicos que eu separei ali, se eu ler, vai do Gênesis
Só pula o Apocalipse, porque eles estavam preocupados com outra coisa no Apocalipse. Não é para acabar tudo? Então, né? Verdade? É assustador. Minha esposa nesse momento está catando o celular, tentando achar amor, não precisa. Eu não vou ler os versículos. Obrigada, não. Muito obrigada. Mas depois eu cito para vocês fazerem essa pesquisa de campo. Então, já que as instituições passam normas, regras e valores que perpetuam, e família é instituição, tá? Eu falei que eu não vou falar de violência doméstica, vou falar de instituição. Família, escola, religiões, clubes. Não tem instituição livre da estrutura patriarcal e livre do machismo e da misoginia. Não há. Certo? Mas é preciso a gente entender que dentre nós mulheres, existem mulheres que por vários motivos estão sendo mais atingidas. Quando um líder religioso diz assim, persevera do lado dele. Porque a função da mulher é perdurar na família, ainda que assassinada pelo fato de ser mulher. Quantas mulheres perdoam, voltam, e é nessa volta que elas são assassinadas. Eu atendi um caso na defensoria, não, óbvio que eu não vou citar nem o tempo que foi. Atendi a moça e disse assim, liguei para a Fabi e falei, amiga, estou encaminhando um caso. A moça não era maior de idade, bebê no braço, a mãe do lado, ameaças. Eu não vou dar mais características, porque eu posso acabar, né, medicamente, não podemos. Mas ela saiu dali e eu disse, tem o CRAM, tem a possibilidade de um acolhimento emergencial. Você, sua filhinha e sua mãe, tá? Que eu já falei, já estão no esquema. Ah, não, eu acho que eu vou para casa, vou esperar mais um pouquinho. 15 dias depois, eu estava de férias lá na minha terra e recebi um telefonema de uma amiga. Karina, dá uma olhadinha aqui na matéria do jornal. Ela foi assassinada. Tá? Então, a gente precisa pensar. E outra coisa muito importante, já que eu tenho pouco tempo. O feminicídio é um crime de escalada. E não começa do nada. Briguei contigo hoje, pá, te matei, Cate. Não. Ele começa com vários indicadores, em tese, aparentemente mais leves. Eles têm menos dano direto, porque matar é o dano máximo, até onde eu imagino. Não sabemos se tem alguma coisa depois, mas pelo menos em vida, matar é o crime máximo. Mas começa por uma fala mais alta, um xingamento, uma ofensa, um empurrão, um celular arrebentado na parede, uma roupa rasgada porque assim tu não vai sair. Quando a gente trabalha com pessoas, quando a gente está trabalhando essa questão, né, da violência contra a mulher, uma das coisas principais é a gente ir fazendo a mulher perceber essa escalada. Em qual estágio. E agora eu estou pegando o colo da Fabiana, que é a coordenadora do CRAM. E perceber essa escalada, e perceber esse crescimento, e a gente conseguir intervir antes. Por isso que a gente tem uma rede de apoio, por isso que a gente tem uma estrutura toda de mulheres lutadoras. Está aqui a Laura Queiroz, minha amiga, né? Mulheres guerreiras que estão aí no corre, porque a gente precisa interromper isso antes. A gente precisa ter uma professora, que nem a Fabi, que vai escutar a criancinha na escola, que vai falar da vizinha, que vai falar da mãe dela, que vai falar. A gente precisa da equipe do CRAS, do CREAS, né? do postinho, como dizia no meu tempo, né? Das escolas, do centro de saúde da mãe. A gente precisa escutar para interferir antes que a gente chegue no último estágio da escala da violência contra a mulher, que é o feminicídio. Certo? Esse aparato ideológico, né, das igrejas, dos clubes, das famílias, a infância é o lugar onde a sociedade começa a ser construída. É a primeira instituição que a gente frequenta na vida. Antes da gente nascer, aquela instituição já está nos esperando com o chá revelação. E tem tanto conteúdo nesse chá revelação, gente. Qual o imaginário dos pais quando pensam, eu vou ter uma menina e vou ter um menino? Né? É totalmente diferente, porque embora sejamos biologicamente diferentes, e uma das críticas que se faz ao feminismo e aos movimentos de direitos humanos das mulheres, é que nós estamos querendo tornar os gêneros indiferenciados, né? A ditadura gay. Aliás, a gente não foi proibido, e ainda é proibido de falar de gênero nas escolas, por causa do kit gay, né? Porque a gente não se pode falar nem a palavra gênero alimentício. Oh, que loucura, gente. Que loucura.
Não, tira gênero alimentício, põe tipo de alimento. Então, a gente pode ter que dar gênero, porque a gente está atrelando muito gênero à relação entre masculino e feminino. Mas gênero é um conceito muito mais amplo e diz respeito à diversidade de gênero. Eu mesma sou uma pessoa de gênero fluido, né? Meu gênero, ele flui entre o masculino e o feminino, e eu não sei, quem sabe, não sabemos, amanhã talvez, né? E era isso. É você dizer que as pessoas como eu, ou como outras, né, elas não existem, elas não podem. Uma deputada não pode assumir a comissão da mulher, porque ela é uma mulher trans. Que beleza, hein? Justamente o país que mais mata pessoas trans no mundo somos nós. E o que mais consome pornografia com pessoas trans também. Olha que loucura. Olha que dificuldade, né, da gente lidar com o nosso desejo, né? Com o nosso ódio também, né? Então, as diferenças físicas e biológicas, elas são óbvias, notórias. Mas o problema é quando a gente transforma essas diferenças culturalmente em hierarquia. Ninguém quer acabar com as características de um gênero ou de outro. A gente quer acabar com a hierarquia. O problema não é a diferença. O problema é a hierarquização das relações. Isso é um problema, isso mata, né? Eu já expliquei patriarcado, machismo, misoginia. Ai, vai, como os homens aprendem a odiar as meninas. Porque quando o homem é fraco, quando o homem se mostra frágil, eles chamam de quê? Menininha, mariquinha. Mariquinha e de gay é porque eles associam o homem homossexual à mulher. É uma das formas de inferiorizar o homem homossexual. Veja. Então, quando o menino demonstra alguma vulnerabilidade, ele é uma mulherzinha. Para de dizer assim, tu parece uma mulherzinha. Como é que um homem vai respeitar o que é uma mulher se desde cedo ele entende que ser mulher é um xingamento? Só por aí. Vamos começar só por aí. Muito difícil, né? E eles vão crescendo. O que a gente tem agora, principalmente, né, na machosfera, me ferra mesmo, machosfera com a gente. Red Pill, Incel, esses movimentos neomisóginos, né, que se prevalecem e captam jovens meninos, muitas vezes meninos adolescentes ou homens, com suas vulnerabilidades e ressentimentos, porque a gente viu que a sociedade tem mudado, que aqueles privilégios absolutos, eles estão sendo questionados e revistos. Você pega um indivíduo que está vulnerável, encontra ali uma pessoa com intenção de fustigar a misoginia e o ódio, né? E vai te dizendo, veja, aqui conosco, essas mulheres, elas não vão te atacar. Ué, a gente não viu algumas semanas escolas fazendo a lista das meninas estupráveis? Várias escolas. Lista das meninas estupráveis. Opa, né? Para acabar, vou acabar aqui, ó. E o que a gente faz? Vai embora correndo? É uma opção. Se resolvesse, corra, Lola, corra. Desarmar um agressor, primeira questão. Após uma onda fundamentalista e extremista, é óbvio que com um monte mais de arma, a gente teria um monte mais de crimes. A língua portuguesa chorou para mim agora, mas é. Então a primeira coisa, desarmar o agressor. A ação policial, ela tem que ser rápida e articulada. As polícias precisam se conversar, eles não se falam. O único que vai em busca de diálogo que eu vejo é a Patrulha Maria da Penha aqui da região, a GCM. Mas as polícias não agem de forma articulada e não se comunicam, não trocam informações. Sistema de monitoramento, essas mulheres precisam ter aparato para dizer, ele chegou aqui, eu ouvi na rua, elas precisam, tá? Então a gente precisa ter essa estrutura. Atendimento especializado que reduza a reincidência, CRAM. Serviços especializados, não só no CRAM. Todo espaço público de atendimento à mulher tem de ser um espaço com expertise, minimamente para encaminhar essa mulher para o lugar que vai fazer um atendimento mais especializado.
Tá? A gente sabe que quando a gente tem esse atendimento bom, especializado, a gente reduz de 44% a 60% da reincidência da violência contra a mulher. Então, é constatar antes, agir antes, né? E aqui, para a gente acabar, é importante que a gente saiba, mais de 61% das vítimas de estupro no país possuem de 0 a 13 anos de idade. E sofrem essa violência dentro dos lares. Isso é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2024. Tá? Estupro de vulnerável, meninas com menos de 14 anos. Vocês não têm ideia da quantidade de casamento infantil que tem em Piracicaba. Nem eu, né? Porque esse dado não está visível. Então a gente teve que pegar dado de nascimento, né, de crianças de menores de idade, fazer uma análise nos cartórios para ver os casamentos e deduzir por alto quanto nós teríamos por ano. Porque esse dado, ele não é visível. Então, dado que não é visto, não é dado útil. E outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, para acabar. Para a gente tratar e atender as mulheres como precisam, nós precisamos entender que as necessidades da mulher não estão em uma única política pública. Não adianta largar tudo na assistência social e na segurança pública e entender que a gente vai resolver. Não. Tem necessidade da mulher na saúde, na segurança, na assistência, na habitação, no trabalho, educação, de novo, esporte e lazer, cultura, tudo. É uma política pública transversal. Transversal quer dizer que em todo lugar que tem política pública, tem de haver um olhar especializado para atender a mulher. E se a gente não tem dados, a gente não sabe o que está acontecendo. Piracicaba vive uma crise de não ter acesso a dados suficientes. É óbvio que temos alguns de violência contra a mulher. O que vai acontecer? Não sabemos. Mas não é uma boa perspectiva. Pessoal, muito obrigada pela escuta. Boa noite.